do meu testemunho, de uma bênção que eu recebi há alguns anos, mas a irmã falando isso aqui, eu senti muita vontade de compartilhar primeiro e depois seguir com o texto bíblico para a nossa reflexão aqui nesta tarde. Bom, há muito tempo atrás, desde que eu me entendo por gente, eu sempre sonhei em ser médico, em fazer uma faculdade de medicina. Só que meus pais estão ali e nós financeiramente nunca tivemos condição de custear, de pagar uma faculdade de medicina. É uma faculdade que aqui no Brasil ela é extremamente concorrida e ela é muito cara. As mensalidades chegam na casa de 12 mil reais durante 6 anos. E aí todo mês pagando 10, 11, 12 mil reais para a nossa família, que é uma família de condição muito humilde, é, humanamente falando, impossível. Não tinha condição. Não tinha como os meus pais desprenderem esse dinheiro para eu poder realizar meu sonho, para eu poder conseguir cursar minha faculdade. E aí a gente tem no Brasil o Enem, que é uma prova que concede bolsas em escola particular. Ela permite com que o estudante ele estude numa escola federal, sem pagar mensalidade. E aí, quando eu saí do ensino médio, eu comecei a pensar na possibilidade de estudar bastante para poder fazer o Enem e conseguir uma bolsa para a faculdade de medicina. E aí passou um tempo, né, em que eu saí do ensino médio, e eu tentei a prova na primeira vez, não consegui, não tinha me dedicado, não tinha estudado, não consegui da primeira vez. Tentei uma segunda vez, e aí eu comecei a alavancar os meus estudos, assinando um cursinho, estudando, mas ainda assim não foi suficiente. Tentei uma segunda vez, não consegui. E aí nesse espaço de tempo eu comecei a cursar uma outra faculdade, tentei seguir por uma outra carreira, mas com aquele sonho palpitando no meu coração ainda, aquele desejo de realizar o meu sonho, que era de fazer medicina e me tornar médico. E aí aconteceu que de 2023 para 2024, eu me inscrevi no Enem novamente, e aí naquele ano de 2023 eu estudei de forma mais dedicada, com mais compromisso, com mais zelo. E aí estudei um certo tempo, e aí chegou o período de eu realizar a minha prova, em novembro de 2023, fiz a prova, e aí em março de 2024 eu recebi a notícia de que eu havia sido aprovado. Só que eu estou contando isso para os irmãos aqui porque eu tenho certeza absoluta que, por mais que eu tenha estudado, para poder conseguir a bolsa que eu tenho hoje, eu tenho certeza que ainda assim eu não me dediquei o suficiente. Porque existem pessoas que tentam a bolsa 4, 5, 6 anos, é muito concorrido, e a gente tem que estudar muito, ainda mais eu que sempre estudei numa escola pública. Fundamental inteiro, o ensino médio inteiro, sempre em escola pública. E eu tenho certeza que, por mais que eu tenha estudado, não foi mérito nenhum meu. Eu sei que eu deveria ter estudado muito mais para poder conseguir, e ainda assim Deus abriu a porta. Hoje eu faço medicina para a glória do Senhor. Eu tenho uma bolsa de 100%, eu não pago mensalidade nenhuma. E Deus tem me sustentado, Deus tem me abençoado. Eu estou dividindo isso aqui com os irmãos para poder ficar bem claro de que Deus realiza sonhos. Nós não temos mérito nenhum. Deus faz porque Ele quer. E se Deus abrir uma porta para mim, Deus pode abrir uma porta para você. Talvez de emprego, ou quem é pai, mãe, avó aqui, que deseja que Deus abra uma porta de estudo para o filho. Deus pode fazer. Deus pode nos surpreender e nos conceder algo que vai muito além da nossa imaginação. Se Deus concedeu a mim, Deus pode conceder a qualquer outra pessoa, porque para mim era impossível. É aquilo de que o impossível nosso é o mais simples aos olhos de Deus. E Deus, Ele faz. Ele faz para poder mostrar que Ele pode, que Ele é Deus, que na nossa condição não tem jeito, e Ele vai lá, intervém e abre a porta onde não tem porta. Deus faz isso para a glória dele. Agora, indo para o nosso texto, o versículo tema de hoje que as irmãs propuseram está em Atos capítulo 16, versículo 31. Versículo 31 diz assim: responderam-lhe: crê no Senhor Jesus,
serás salvo, tu e a tua casa. É o versículo tema de hoje. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Eu creio. Esse texto é um texto que nos fala de várias coisas. Tem várias questões aqui. É um único versículo, mas que dá uma abertura para nós mergulharmos no oceano de conhecimento e de verdade bíblica. Aqui a gente pode tratar de fé. Aqui a gente pode tratar da pessoa de Cristo, a fé como um meio, e a pessoa de Jesus como sendo a figura no qual nós devemos colocar a nossa fé. Aqui nós podemos tratar de salvação, como conseguir a salvação, por meio de que termos a salvação, por meio de quem temos a salvação. E aqui nós podemos tratar de família. Eu acredito que o objetivo dessa tarde aqui, com esse tema, é falar de família. E eu quero tratar com os irmãos de família com base em alguns textos bíblicos. Nós sabemos que a família, ela é instituição de Deus. A família, ela foi instituída por Deus. A família, ela tem início lá no Éden, quando Adão casa-se com Eva. Eva, ela foi formada a partir da costela do homem. Deus coloca um sono pesado sobre Adão, ele adormece, e a partir da costela do homem, Deus transforma numa mulher e apresenta aquela mulher para o homem. E ali a gente tem o início daquilo que seria uma família. Nós temos ali o primeiro casamento, e a família, ela inicia-se no casamento. Quando tem um casamento, de acordo com os princípios bíblicos, casamento de um homem e uma mulher, nós temos o surgimento de uma família, nós temos o início de uma família. A família inicia-se no matrimônio, quando um casal resolve fazer um compromisso entre ambos, entre eles, e diante de Deus, ali nós temos uma família. E aí quando Eva é apresentada a Adão, nós temos Adão dizendo aquelas palavras muito belas que ele profere. Ele fala assim: esta, afinal, falando de Eva, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porque do varão ela foi tomada. E aí nós temos o casamento, aí nós temos a união física e a união em espírito, em alma, de um homem e de uma mulher, dando início a uma família. E a família, ela inicia-se no casamento e ela tem o seu desenrolar, no sentido de que um homem conhece a mulher, casa-se e vem a prole, vem a descendência, vem os filhos. E aí a gente tem uma família completa, a união do homem com a sua mulher e a sua prole, e os seus filhos. E desde muito cedo, Deus, ele deseja abençoar as famílias. Deus, ele tem um plano para as famílias. Aleluia. Deus, ele tem uma promessa e uma bênção para as famílias. Quando Deus chama Abraão, ele diz que engrandeceria o nome de Abraão, que abençoaria Abraão, e que em Abraão, na linhagem de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Deus diz isso a Abraão lá em Gênesis 12: em ti, em Abraão, na linhagem de Abraão, a partir de Abraão, a partir da família de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então nós vemos que desde o início, desde muito cedo, Deus, ele tem bênção para as famílias. Deus, ele tem uma bênção para as casas, para as famílias na terra. E quando ele fala que em Abraão as famílias seriam abençoadas, é porque viria um descendente a partir de Abraão, que seria o abençoador das famílias.
na linhagem de Abraão viria uma figura, uma pessoa, um homem, que seria responsável por conceder a bênção às famílias, por conceder uma bênção às famílias da terra. E esse homem é Jesus Cristo. Essa pessoa é Jesus Cristo. Cristo é aquele a partir do qual as famílias podem ser abençoadas. Aleluia. No contexto aqui deste livro, nós temos, os irmãos conhecem, Paulo e Silas estavam presos, e ali naquele momento em que eles são soltos, o carcereiro, ele tenta suicidar-se, porque ele está vendo os presos sendo soltos, e ali nós temos Paulo pedindo para que aquele homem se acalmasse, porque estavam todos os presos ali. Paulo tinha contornado aquela situação, acalmado os ânimos dos prisioneiros, pregando a palavra de Deus, e aquilo desperta uma curiosidade, uma dúvida no coração do carcereiro, e ele pergunta para Paulo o que deveria ser feito para que ele fosse salvo, e Paulo diz o que precisava ser feito. Paulo diz o segredo para a salvação chegar na vida daquele carcereiro e na casa dele. Ele diz: crê no Senhor Jesus, coloca a sua fé no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então nós temos aqui o apóstolo Paulo, ele meio que afirmando aquilo que as Escrituras, aquilo que o Antigo Testamento já afirmava, de que Deus ele tem uma bênção para as famílias, e a maior bênção que as famílias podem receber é a bênção da salvação. Aleluia. Quando nós falamos de sermos abençoados, às vezes é comum nós pensarmos de início de bênção como sendo uma cura física, ou uma porta aberta, que faz parte de bênçãos que Deus pode nos dar também. Só que a maior das bênçãos que nós podemos conseguir, que nós podemos ter de Deus, é a bênção da salvação. Aleluia. É a bênção da conversão. É a bênção da nossa vida e da nossa família estar caminhando para o inferno, uma condenação eterna, e a partir de Cristo e da nossa fé nele, esse nosso estado de condenação ser convertido, ser transformado para um estado de salvação. É uma bênção que ela repercute na eternidade, quando nós somos salvos aqui, e quando nós expirarmos, partirmos dessa terra, nós termos um destino eterno, um destino de glória, um destino de salvação eterna. Essa é a maior bênção. É aquilo de maior que nós e a nossa família pode ter: salvação, conversão, transformação de vida. O crer no Senhor Jesus e ser salvo, nós e nossa casa, envolve isso. Envolve a transformação da nossa família, envolve a salvação da nossa família. E aqui, esse texto também, ele abre um entendimento para nós entendermos que quando somos salvos e alcançados pelas Escrituras, pela palavra de Deus, pela graça de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo, isso parte de uma responsabilidade individual que nós temos, e que às vezes a nossa família pode não nos acompanhar nessa responsabilidade. É muito comum que numa casa, por exemplo, haja alguém ali que creu em Cristo e a pessoa do mesmo lado, na mesma família, tem o mesmo convívio, mas que ainda não crê em Cristo, ainda vive uma vida ímpia. Isso é muito comum acontecer. Mas quando Deus ele levanta alguém numa família, e quando começa por essa pessoa ela tem ferramentas que Deus concede para poder alcançar aquele ente querido, aquele familiar que ainda não professa a mesma fé. Existem ferramentas dadas a nós, que nós temos, e quando essas ferramentas elas são usadas, elas têm poder de fazer com que Deus
ele vá, incomode e trabalhe na vida de um familiar nosso a nossa semelhança. Assim como Deus trabalhou em nossas vidas, nós temos meios de fazer com que Deus ele também trabalhe na vida dos nossos familiares. Aleluia. E que meios são esses? Deus ele nos deu a oração como um dos meios dele alcançar o coração da nossa família. A oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Aleluia. Quando o cristão ora, a Bíblia fala que Deus ele não somente ouve, mas ele também tem prazer em ouvir a oração. A oração do cristão, ela jamais é rejeitada. A do cristão, ela jamais é desprezada. Uma oração feita é a garantia de que ela é ouvida. Deus ouve a oração. Deus ele responde a oração. Deus ele intervém na história, em famílias, em razão, em resposta à oração. Nós temos diversos exemplos bíblicos demonstrando que Deus ele mudou grandes coisas, grandes feitos. Deus interviu na história, em famílias, por causa de joelhos que estavam dobrados. Aleluia. Jesus ele conta uma parábola de uma viúva que ela batia na porta de um certo juiz que era iníquo. O juiz que não temia a Deus e homem algum. Só que aquela mulher, ela tinha a virtude da insistência, da perseverança. E ela batia na porta do juiz dizendo: julga minha causa, julga minha causa. Houve um tempo que aquele juiz ele ficou tão importunado com o pedido da viúva, ele ficou tão incomodado que ele resolveu atender a causa dela, de tanto que ela suplicava, de tanto que ela pedia. Ele resolveu conceder causa favorável a ela. E então aquela viúva ela tem a sua causa atendida por meio daquele juiz. Jesus conta essa parábola lá em Lucas capítulo 18. E ele ilustra isso para poder dizer o seguinte, ele fala o seguinte: atentai bem no juiz iníquo. Aí ele vira para os discípulos e fala: se um homem, sendo iníquo, iníquo é sinônimo de ímpio, não teme a Deus, não tem fé em Cristo, é ímpio, não é convertido, atendeu a causa de alguém, porque esse alguém estava insistindo, estava batendo na porta, dizendo: julga minha causa, julga minha causa. Cristo vira para os apóstolos e fala: quanto mais, olha, se tem um ímpio que fez isso, quanto mais o vosso Pai atenderá as vossas orações. Que coisa tremenda! Se um homem ímpio consegue se compadecer por ser importunado e atender uma causa, o nosso Deus, que é extraordinariamente misericordioso, bondoso, compassivo, vai atender a nossa oração, porque Deus ele ouve a oração e ele atende a oração, ele responde a oração. Isso é um estímulo tremendo para nós não deixarmos de orar. Deus ouve a oração, Deus atende a oração. Glória a Deus. Quantos testemunhos nós temos de esposas, de maridos, de filhos que clamam pela conversão de pai, mãe, de marido, de mulher, de filho, filha. Deus vai lá e converte inesperadamente a pessoa, porque nos bastidores tem joelhos no chão orando pela conversão de um familiar. Deus faz isso. Deus ele trabalha em resposta às orações. Essa talvez seja a maior ferramenta que nós temos, a oração, o acesso direto à presença de Deus, o acesso sem impedimento algum ao trono da majestade, ao trono da graça, ao trono da glória. Nós temos isso perto de nós. Segunda ferramenta: as nossas ações podem influenciar as pessoas do nosso convívio. A Bíblia diz, agora tratando de marido e mulher, né? O apóstolo Pedro ele fala isso. O apóstolo Paulo fala isso. 1 Coríntios capítulo 7. Paulo trata ali do casamento e ele fala que
quando tem um casal, a esposa é convertida, o marido não é convertido, o marido é ímpio. Uma das ferramentas que a mulher pode se valer é da oração, de orar pelo esposo. Só que a outra ferramenta é a conduta dela, é a postura que ela tem diante do marido ímpio. O apóstolo Paulo diz que quando a mulher, e ele trata de mulher no capítulo 7 de Coríntios, mas a gente pode imaginar a nação do homem também, quando ele é convertido e a esposa é ímpia, vale para os dois. Quando a mulher, no escrito de Paulo, ela sem palavra alguma, isso é tremendo, ela sem palavra alguma, então não tem nem necessidade dela ficar insistindo, cobrando o cônjuge dela, sabe, pressionando com palavras, vão para a igreja, toma uma postura, não tem nem necessidade disso. Quando ela sem palavra alguma, Paulo fala isso, ela demonstra com a sua ação que ela tem uma vida piedosa, o marido ímpio, só de conviver com a esposa, ele é santificado pelo convívio com a mulher. Paulo diz isso, ele é santificado no sentido de as ações dele serem transformadas, ele perceber, meu Deus, tem que mudar de vida, eu tenho que assumir uma nova posição, porque tem uma mulher crente em casa, que não é pelo muito falar, mas a conduta demonstra quem ela serve, e a conduta santa dela constrange o marido ímpio é levado a crer em Cristo, por causa da conduta da mulher. Isso é outra ferramenta, a nossa ação, a nossa atitude, a forma como nós falamos com os nossos familiares, o modo como nós nos comportamos, como nós agimos, como nós lidamos com as situações. Isso é capaz de tocar no coração do parente incrédulo, do parente que é ímpio, e levá-lo à fé em Cristo, e levá-lo à conversão, e levá-lo ao temor de Deus. É uma outra ferramenta. Nós podemos nos valer da nossa conduta, da nossa piedade, do nosso posicionamento, da nossa santificação, para demonstrar o exemplo para aquele que ainda não abraça a mesma fé que a nossa. Oh, glória! Amém! Glória a Deus usa a nossa conduta para poder alcançar um familiar nosso, um parente nosso. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Glória! Por último, eu queria só deixar algumas admoestações que Paulo vai dar aos Efésios, que ele vai tratar de família ali. E como a gente está falando aqui de conduta, existem algumas condutas que elas são indispensáveis no convívio familiar, no convívio doméstico. Existem algumas condutas que, se nós observarmos, as chances da nossa família caminhar seguindo uma direção que vai desembocar no céu é 100%, porque a Bíblia não falha. Nós seremos tão abençoados se nós observássemos a Bíblia em cada conduta nossa, sabe, agora não tratando só de família, mas em tudo. A Bíblia tem resposta para tudo. Ela tem respaldo para toda a nossa conduta. E se nós observarmos isso, quão felizes nós seremos, quão abençoados nós seremos se temermos a Deus e andarmos nos caminhos dele. Olha o que Paulo vai ensinar sobre família, sobre conduta no ambiente familiar. Paulo escreve aos Efésios dizendo de alguma responsabilidade que o homem deve ter com a mulher, que a mulher tem que ter com o homem, que o filho deve ter com os pais. Paulo diz o seguinte para o homem: maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso aqui é uma coisa fantástica. Paulo fala para os maridos a responsabilidade do chefe do lar. O que deve competir a ele? Qual deve ser a virtude dele, a marca dele? Maridos, amai vossa esposa. Amar como? Paulo ele vai dar um modelo agora de amor.
Esse amor do marido deve ser semelhante a qual amor? Amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Como que Jesus nos amou? Nós somos a igreja. Como que Cristo nos amou? O amor de Cristo é um amor sacrificial. Jesus, ele nos amou dando a vida por nós. Em outras palavras, Paulo diz isso para os maridos: amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Paulo fala que o marido deve ter um amor sacrificial. O amor dele pela esposa deve ser tanto a ponto de que, se for possível, ele tem que dar a vida por ela. É um amor sacrificial. O amor, ele não trata com maldade. O amor não responde asperamente. O amor não é invejoso. O amor não se ensoberbece. O amor não se ira. O amor não maltrata. O amor é paciente. O amor é bondoso. O amor é misericordioso. Essas são as virtudes que devem ser cultivadas nesse convívio. É o que Deus espera por parte dos maridos. Quando ele fala da mulher, ele diz o seguinte: mulheres, sujeitai a vossos maridos como a igreja se sujeita a Cristo. Olha isso, é uma outra responsabilidade agora. O marido deve amar a esposa com amor sacrificial, deve ser apto a dar vida por ela. O que é esperado da esposa? Respeito, honra ao marido. A Bíblia fala que a mulher, ela foi criada como adjutora, auxiliadora, companheira do marido, chamada para estar junto, para auxiliar, para poder caminhar junto, para poder empreender as coisas juntos, sonhar junto, andar junto. A esposa deve se sujeitar ao marido, não no sentido de ser capacho do marido, mas no sentido de devotar a ele a honra que ele merece como marido, o respeito que ele deve ter como marido, a admiração que ele deve receber como marido. É a auxiliadora, aquela que se coloca do lado para ajudar, para poder interceder junto, para ser coluna, para ser sustento. Essa é a função da esposa. E aí tem a função de filhos também. Paulo, na mesma carta aos Efésios, no capítulo 5, ele fala que a função dos filhos é dar honra a pai e mãe. Vocês sabem que na lei de Moisés, lá nos 10 mandamentos, o 5º mandamento da lei é: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a face da terra. É um mandamento que vem consigo uma promessa de que a vida do filho, ela vai bem na terra, ele consegue viver bem sobre a terra e consegue viver muitos anos quando ele tributa honra aos pais. Isso é justo. Pai e mãe cuidam de filho a vida inteira. O mínimo é respeito, honra, dedicação. E isso traz para nós filhos uma bênção da parte de Deus: vida longeva, vida próspera, vida abençoada. É uma promessa nas Escrituras. Quem honra pai e mãe tem vida longeva, vida abençoada sobre a face da terra. Aqui a gente está tratando da conduta agora que nós devemos assumir com as nossas famílias. Quando nós observamos isso, a nossa família consegue caminhar bem, consegue andar bem, os conflitos conseguem ser apaziguados, uma solução consegue ser traçada quando existe um problema, quando existe uma crise que pinta no horizonte. As coisas, elas conseguem se endireitar de forma mais fácil. Não que as famílias não tenham problemas, não tenham dificuldades, isso tem. Nós passamos por problemas, por dificuldade, por aflição, por enfermidade. Existem várias coisas que assolam a família. Todavia, uma família pautada nas Escrituras, uma família que está debaixo da autoridade das Escrituras, ela é semelhante a uma casa que foi construída sobre a rocha. E aí vem a adversidade, vem as ondas da tribulação, vem as ondas da provação, bate contra aquela família, contra aquela casa, e aquela casa, ela não cai porque ela está edificada sobre a rocha.
Mas uma família que não está pautada nas Escrituras, vem as mesmas provações. Vem a adversidade, vem a tribulação, vem a perseguição, vem a angústia, bate contra aquela casa. O fundamento dela não é uma rocha, é areia. Quando essas coisas vêm como uma enxurrada e dá com ímpeto contra a casa ela cai, porque ela estava edificada sobre a areia. O nosso fundamento deve ser Jesus, Ele é a nossa rocha. Aleluia. Quando uma família está edificada em Jesus, sendo Ele a rocha, Glória a Deus. quando uma família está edificada sobre as bases das Escrituras, sobre a Bíblia, pode vir o que vier, porque a aprovação ela vem, é inevitável vir, mas a casa ela não cai, ela resiste, porque ela está edificada sobre a rocha. Deus seja louvado. Eu termino as minhas palavras dizendo que muitas das vezes Deus conta com a ação de uma pessoa dentro da família. Uma pessoa como coluna, uma pessoa como alicerce, uma pessoa como sustento. Eu tenho certeza que quando eu olho para aqui e eu vejo o maior público de irmãs, de mulheres, eu tenho certeza que vocês são coluna da casa de vocês. Eu tenho certeza. A igreja, assim, eu fico pensando que Deus deve ter alguma coisa com mulheres. É claro que o homem tem os seus atributos, ele é chamado a pastorear rebanhos, ele tem as suas qualidades, mas quando a gente vê mulheres sempre constantes na igreja, no ciclo de oração, o maior público é de mulheres. Eu tenho certeza que as casas de vocês, as nossas casas, são sustentadas por causa da vida de vocês. Glória a Deus. De mulheres guerreiras que estão lá na luta, na adversidade, mas está orando, está com o joelho no chão, está buscando, está clamando. É óbvio que os homens também fazem isso, mas parece que nas mulheres a gente vê uma constância maior, uma força maior, uma luta maior. Sem dúvida alguma, as casas são fortalecidas, têm sido fortalecidas por causa da fé de vocês, da conduta de vocês, dos joelhos de vocês, das orações de vocês. E isso é um estímulo para vocês continuarem, porque certamente Deus vai fazer coisas extraordinárias por causa da perseverança de vocês. Amém? Agradeço a Deus oportunidade. abençoe. Aleluia. Deus seja louvado.